eu não poderia, como fiz hoje na Comissão de Constituição e Justiça, vir à tribuna do Senado e fazer cara de paisagem, e não tratar de um assunto que todos que acompanham as notícias políticas e a esteira dessa crise no Brasil estão falando. A imprensa, aqui no Senado não é diferente, certamente na Câmara, no país inteiro. Me refiro à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ontem, afastando um senador da República. E eu queria, numa preliminar, deixar bem claro para os menos avisados que não há hipótese. Eu não estou aqui fazendo defesa do senador Aécio. Não é essa a hipótese. Eu estou falando aqui da Constituição Federal. Eu estou falando aqui do Estado Democrático de Direito. O senador Aécio foi um dos algozes, no meu ponto de vista, da nossa democracia, do nosso governo. Foi intolerante, não soube esperar, fez juízo precipitado, deu declarações absolutamente equivocadas, para falar o mínimo. Mas não é esse o ponto. Isso é parte da vida pública. Eu estou querendo me referir a uma decisão do Supremo, com todo o respeito que eu tenho, porque eu respeito o Supremo Tribunal Federal. Nós devemos respeito ao Supremo Tribunal Federal. É a segunda preliminar que eu queria deixar bem claro. O Poder Judiciário, a ação do Ministério Público, nós precisamos dessa ação. Isenta, independente e com base nesse livrinho, que é a nossa Constituição e nas leis. Agora, e quando parte do Supremo delibera e fere a Constituição? O que fazer? Calar? Eu sou daqueles que decisão judicial a gente cumpre, não discute. Mas nós não estamos falando disso só. O Brasil está vivendo tempos difíceis, senador Zé Medeiros, de intolerância, vivendo tempos que eu nem acredito que estamos vivendo. Todos ficam chocados. Agora, essa decisão de ontem não pode ter como resposta o calado do Senado, o calado da Comissão de Constituição e Justiça, porque foi muito grave, muito grave. Uma turma importante, que tem que ser respeitada por todos, do Supremo, por 3-2, afastou um senador da República. E volto a repetir, eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição e o Estado democrático de direito do nosso país. Não sei qual o artigo da Constituição que deu amparo para propor um afastamento de um senador da República, porque não existe esse artigo na Constituição, só se for em flagrante, ou se for na prática de um crime hediondo. É isso que está escrito aqui no artigo 53 da Constituição. O artigo 53 da Constituição é claro. Ele trata exatamente disso e diz em que circunstâncias. E eu não estou aqui fazendo a defesa da corporação. Volto a repetir, o senador Aécio foi um dos algozes daquele impeachment, daquele golpe falseado de impeachment. Ele não aceitou o resultado das eleições, fez declarações contra todos nós, terríveis, mas não é isso que eu estou tratando. Eu fui um daqueles que foi execrado por ter votado contra aquela condução, aquela decisão que envolvia o senador Delcídio Amaral, porque naquele dia eu votei também, fiquei do lado da Constituição. Porque se o senador Delcídio tinha culpa, e as evidências mostravam, que fosse denunciado,
julgado e, se condenado, que pagasse a pena. O mesmo vale para o senador Aécio. Tem evidências. Mas que ele seja julgado, se as provas forem confirmadas, ele for condenado, que pague sua pena. Mas o que fazer diante de uma decisão que vem de parte do Supremo, que não tem amparo na Constituição? É muito perigoso viver uma situação dessa. E eu espero, confio que a imprensa não nos coloque num caminho de estar salvando um colega ou outro como uma corporação. Pelo menos, vamos ter um compromisso com os fatos e com a verdade. Eu não estou, sinceramente, aqui preocupado de querer salvar um colega. Eu acho que nós todos temos que estar preocupados em tentar salvar a Constituição. Tem um artigo muito importante que eu quero aqui ler, mas eu faço essa ressalva porque entendo, senadores Zé Medeiros, senador Magno, que estão pedindo aqui uma parte, que o Senado precisa ter uma posição. É dessa maneira que a gente vai pondo em risco a democracia, o Estado democrático de direito. Volto a repetir, tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal, por todo o Judiciário, pelo Ministério Público, mas eles também erram, são compostos por seres humanos. E nesses tempos de tudo ao vivo, eu, sinceramente, acho que é um grave erro nós termos as sessões do Supremo, do STJ, tudo transmitido ao vivo. Aí alguém vai dizer, não, então o Jorge Viana é a favor de esconder as coisas. Não sou a favor de esconder nada, transparência. Mas nenhum país civilizado, importante do mundo, funciona assim. Porque nós somos seres humanos. Quem é que não tem vaidade? Quem é que não procura fazer o melhor quando está ao vivo para todo o Brasil e o mundo? Normal. Mas os juízes, eles têm uma tarefa. Eles agem em nome do Estado. E o que é o Estado? São as leis, a Constituição. Eles não podem fugir disso. Eu ouço o senador, não sei se primeiro o senador Zé Medeiros e em seguida o senador Magno Malta. Eles agem em nome do Estado, diferente de nós. Nós representamos nossos eleitores, os nossos estados, temos a liberdade da opinião, mas quem nos julga, ele julga com base na Constituição e nas leis. Eu ouço o senador Zé Medeiros. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Talvez o que eu vou dizer aqui possa parecer um pouco duro, mas a mim me parece que é o que eu estou sentindo nesse momento. Tem um pensador que dizia que quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. Os poderes da Constituição, artigo 3º, diz o seguinte: Legislativo, Executivo e Judiciário, poderes independentes e harmônicos entre si. Pode olhar que está no artigo 3º, quem estiver nos assistindo. Bem, independência e harmonia não quer dizer conivência, não quer dizer que não precisa estar se atacando. Agora, o Senado, como Vossa Excelência bem tem feito o histórico, o Senado precisa se comportar como um poder que é. E quando se diz se comportar, não é nem extrapolar, nem se diminuir. Nesse momento, aliás, a meu ver, no momento que saiu aquela decisão, o Senado teria que se reunir imediatamente para deliberar sobre o que fazer. E aqui não vou entrar no mérito, mas que o Senado tem que se posicionar. Outra coisa, o STF, como Vossa Excelência falou, merece todo o respeito como poder que é. Não merece respeito, condutas e palavras do tipo que o senhor ministro Fux falou. Não compete ao juiz, tripudiar em cima das pessoas, não compete ao juiz ser desrespeitoso, não compete ao juiz fazer escárnio e não compete ser, ser hilário, debochado. Se espera do Senado Federal o respeito que deve ter, do Executivo o respeito que os seus membros se comportem como deve ser. Agora, muito mais do Supremo se espera dos seus membros. Muitas críticas se fazia, por exemplo, a Joaquim Barbosa, e eu mesmo tenho algumas. Agora, nunca vi ele desrespeitando ninguém. Eu trabalhei, senador Jorge Viana, por 22 anos na Polícia
fazendo segurança pública. E eu me lembro de quando eu entrei na polícia, de um jargão que um velho policial, semi-analfabeto, dizia: nunca tripudie, nunca tripudie em cima das pessoas. Não é o seu papel. A lei já é dura o bastante, e se não for, se você não achar que é, vá pelos meios normais e faça com que o Congresso faça uma lei mais dura. Mas não cabe ao agente, seja ele qual for, juiz, policial, quem que seja, tentar fazer justiça com a sua própria, com as suas próprias anseios. Então, eu só quero também ir nessa linha que Vossa Excelência colocou, que nós precisamos nos posicionar. Não cabe ao Senado deixar que este ou aquele órgão crie artigos que não existem. Eu vi o doutor procurador do Estado de São Paulo ontem, ele colocou no Twitter da seguinte forma: o embasamento para essa decisão do Supremo se encontra no artigo 537, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira. Ponto. Ele foi extremamente irônico, porque não existe esse artigo na Constituição brasileira. Então, nós não podemos, nem essa casa pode inventar lei que não exista. Aliás, nós podemos fazer uma lei aqui e ser aprovada, mas não podemos permitir que isso aconteça. E chegou o momento da casa se posicionar. E sem pessoalizar. Se o senador Aécio tem que pagar, isso é um ponto, mas que seja dentro da lei. Porque no dia que um senador da República, da magnitude e do tamanho dele, não tiver o amparo da lei, muito menos o Zé que está trabalhando lá de servente de pedreiro no interior do Brasil. Muito obrigado. Eu ouço o senador, obrigado, senador Zé Medeira, eu ouço o senador Magno Malta e peço a compreensão da nossa presidente, não quero extrapolar o tempo. Senador Magno, por gentileza, eu ouço a parte de Vossa Excelência. Senador Jorge, não quero entrar no mérito, e não sou advogado de Aécio Neves, muito pelo contrário, depois do que vi dos áudios dele, quando no primeiro advento da denúncia dos irmãos Metralha, do fim do mundo, quando eles fizeram a delação e saíram voando como quem tomou Red Bull, criou asas para Nova York. E eu fiquei envergonhado. E jamais na minha vida darei um voto a Aécio Neves. Fiquei com vergonha de um homem que o defendeu no processo eleitoral. Vergonha porque ele pode fazer o que quiser no escuro, problema dele. Mas aquele áudio, falando mal das 10 medidas, falando um monte de palavrão, aquilo para mim, a minha decepção é do povo brasileiro. Mas o mesmo ministro Fux, que tem também o meu respeito, só não sou mudo, nem surdo, nem calado, nem frouxo, que fez uma fala lindíssima e usou 2 bordões que eu achei maravilhosos. É preciso que os irmãos Batista, que estão no seu exílio nova-iorquino, sejam trazidos de volta para curtir o seu exílio na Papuda. Representou milhões de brasileiros. E não é nem normal que um ministro do Supremo, já dizia Zé Medeiros, tripudie dessa forma, mas eu achei maravilhoso. Minha alma lavou. Esses 2 vagabundos que cometeram crime de lesa pátria, espero que apodreçam como carne podre na Papuda. Mas o mesmo ministro que faz essa fala, reconheceu, depois de ouvir os áudios dos caras, que os caras foram trabalhar e chamar as pessoas para dentro de um crime, para dentro de uma arapuca, que são 2 canalhas, com base nisso, ele fez essa fala. Na hora de tratar do caso de Aécio, ele esqueceu das gravações do cara. E aí aquilo que era lúcido virou ilúcido. E aí o ministro extrapola da sua competência. Delcídio foi preso porque criaram a figura do flagrante continuado. Estava lá a gravação, flagrante continuado. Como com Aécio não houve a figura do flagrante continuado, e ele não pode determinar a prisão de um senador, porque não houve flagrante determinado, ele criou outra figura.
Ele criou a figura do recolhimento noturno domiciliar. De qualquer maneira, ajudou os pais, os avós, quando tiver que dar uma bronca no filho, dizer, olha, não, porque você não pode chegar tarde. Não, você terá um recolhimento, meu filho, noturno domiciliar. Não pode dormir na rua. Criou uma figura para inventar a prisão. Quer dizer, não é prisão. Não é prisão. É meia gravidez, mas não vai parir. É meio emprego, mas tu não tem salário. Foi meio igual, mas a bola não entrou. Oxente, de onde é que ele tirou isso? De onde é que tirou isso? Agora, eles fazem isso e continuam fazendo porque ninguém se levanta. Porque eu nunca vi político ter medo de Supremo desse jeito. Por que eu vou ter medo do Supremo? Eu votei aberto aí contra a indicação de Barroso. Votei aberto aí contra a indicação de Fachin. Ou exerço o meu direito de um povo do Estado do Espírito Santo que confiou em mim, me fez senador da República, ou não veio aqui para me botar o galho dentro com medo de ministro supremo. Primeiro que eles não são suplentes de Deus. Não são supra-sumo da verdade. A verdade absoluta não mora na casa deles, nem na casa de ninguém. Nem na casa de ninguém. Então, se o Aécio cometeu crime, que pague. Se o Aécio cometeu crime e errou, que seja punido. A comissão de ética que o casse. Não estou aqui para defender ninguém que comete crime. Não estou. Mas a decisão de Fux não tem o menor sentido. E um ministro de Tribunal Superior, nem um juiz de primeira instância, pode se dar o luxo de cometer uma incoerência e uma grosseria dessa, como ele fez. Eu agradeço, mas, de fato, nós estamos falando de um assunto muito grave, senhora presidente. E está ali o meu colega, o senador Cristóvão, pedindo uma parte também. Eu agradeço a intervenção do senador Magno, o senador Zé Medeiros, e eu ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador, esse tema eu acho que vai dominar os debates aqui, porque nós estamos mais uma das armadilhas em que estamos. Simplesmente fechar os olhos ao fato de que houve uma espécie de cassação branca, não dá para fechar os olhos. Fechar os olhos ao fato de que um colega nosso foi gravado pedindo 2 milhões de reais, não dá para fechar também. Eu só quero dizer, antes de tomar posição no debate, é que nós cometemos um grande erro quando não levamos o caso do nosso colega Aécio ao Conselho de Ética. E, na época, eu disse isso. Tinha que ter aberto o processo, deixado o Aécio vir se defender, outros fazerem as acusações, e o Conselho e o Senado tomaram a decisão. Nós nos alienamos, fechamos os olhos, jogamos debaixo do tapete, arquivamos o pedido de análise da situação do Aécio, e o resultado é esse. O Supremo Tribunal tomou uma posição que nos incomoda, que a gente acha que não é justificado. Então... Eles arquivaram, você não estava no meio, não? Não, eles arquivaram, o Conselho. Ah, muito bem. Muito obrigado, senador, porque eu digo nós. Eu costumo falar assim. Quando eu acho que é do Senado, eu digo nós. Eu não tenho nada a ver com isso, e na época... Tá bom. E na época eu disse, é um erro não abrir o processo e o Conselho de Ética analisar a situação, em vez de deixar que o Supremo tome a iniciativa. Hoje estamos nessa difícil decisão. Fechar os olhos a uma tomada de posição do Supremo, que, de certa forma, interfere no Legislativo, ou tomamos uma posição contrária ao Supremo no momento em que tudo indica que eles têm razões suficientes para dizer houve uma quebra de ética de um senador. Só isso que eu queria colocar, senador Jorge. Eu agradeço os apartes e queria, senhora presidente, fazer a leitura de um artigo na Folha de São Paulo de hoje, que acho que é muito importante. O jornal Folha de São Paulo de hoje traz um artigo do professor titular de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski. Eu vou ler rapidamente e pedir que possa constar nos anais, porque trata disso que nós estamos debatendo. Significado de devido processo legal é o título. O conceito de devido processo legal, aparentemente, anda um pouco esquecido entre nós nos últimos tempos. Cuida-se de uma das mais importantes garantias para a defesa dos direitos
e liberdade das pessoas, figurando um dos pilares do constitucionalismo moderno. Tem origem na Magna Carta de 1215, através do qual o rei João Sem Terra, na Inglaterra, foi obrigado a assegurar certas imunidades processuais aos seus súditos. O parágrafo 39 desse importante documento, ainda hoje em vigor, estabelece que, aspas, nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, senão mediante um julgamento regular de seus pares, ou em harmonia com a lei do país. Tais prerrogativas foram sistematicamente confirmadas pelos monarcas subsequentes, sendo a expressão lei do país substituída pela locução devido processo legal em 1354, senhora presidente, no Estatuto de Westminster. Com isso, os direitos das pessoas passaram a ser assegurados não mais pela mera aplicação da lei, mas por meio da instauração de um processo levado a efeito segundo a lei. De lá para cá, essa franquia incorporou-se às cartas constitucionais. A maioria das nações democráticas a adotaram, que é o caso da nossa Constituição no artigo 5º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Fecha aspas. Trata-se de uma moeda de duas faces. De um lado, quer dizer que é indispensável a instauração de um processo antes da restrição a quaisquer direitos. De outro, significa que o processo precisa ser adequado, ou seja, não pode ser um simulacro de procedimento, devendo assegurar, no mínimo, igualdade entre as partes, o contraditório e a ampla defesa. O devido processo legal cresce em importância no âmbito penal, porque nele se coloca em jogo a liberdade, que depois da vida é o bem mais precioso das pessoas, diz o ministro Lewandowski no seu artigo na Folha de São Paulo de hoje, senador Requião. Sim, porque o imenso poder persecutório do Estado, detentor do monopólio do direito de punir, só se submete a temperamentos quando observada essa garantia essencial. Nunca é demais lembrar que o processo, atualmente, não é mais considerado meio de alcançar a punição de quem tem infringido as leis. Porém, um instrumento de tutela jurídica dos acusados. Mas não é só no plano formal que o devido processo legal encontra expressão. Não basta que os trâmites, as formalidades e os procedimentos previamente explicitados em lei sejam observados pelo julgador. É preciso também, diz o ministro Lewandowski, no seu artigo, que, sob o aspecto material, certos princípios sejam respeitados. E eu já concluo a leitura, senhora presidente. Nenhum valor teria para as partes um processo levado a efeito de forma mecânica ou burocrática, sem respeito aos seus direitos fundamentais, sobretudo os que decorrem diretamente da dignidade da pessoa humana, para cujo resguardo a prestação jurisdicional foi instituída. O direito ao contraditório e a ampla defesa fica completamente esvaziado quando o processo judicial se aparta dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou do ideal de concretização do justo. Com efeito, uma decisão que atente contra a racionalidade, a realidade factual ou os princípios gerais do direito universalmente reconhecido, embora correta do ponto de vista procedimental, não se conforma ao devido processo legal substantivo. E aí eu ressalto, senhor presidente, para concluir,
o último parágrafo do artigo do ministro Lewandowski, professor titular de Teoria do Estado da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP. Prisões provisórias que se projetam no tempo, denúncias baseadas apenas em delações de corréus, vazamentos seletivos de dados processuais, exposições dos acusados ao escárnio popular, condenações e penas extravagantes, conduções coercitivas, buscas e apreensões ou detenções espalhafatosas, indubitavelmente, ofendem o devido processo legal em sua dimensão substantiva, configurando, ademais, inegável retrocesso civilizatório, conclui o ministro Lewandowski. É algo que nós precisamos ver, porque nós estamos tendo uma verdadeira caçada contra o presidente Lula. Nós estamos vendo o senador Requião, delatores criminosos morando em coberturas, em frente à praia, usufruindo do dinheiro roubado, porque denunciaram pessoas, personalidades. E ninguém vai atrás de ver a veracidade. Eu acho que o Brasil nunca cometeu tanta injustiça como agora, em nome da justiça. Isso pode ser parte da vida humana, cometer injustiça. Mas o judiciário é o guardião dessa carta, da Constituição, das leis e da justiça. Eu faço um apelo aos membros do Supremo. O Brasil está precisando nesse momento do que o Supremo tem de melhor. Eu não vim aqui e nem viria, com todo respeito a um colega que eu sigo respeitando, fazer defesa nenhuma do Aécio Neves. Ele foi um dos algozes da democracia, do nosso governo. Foi intolerante com o resultado das urnas. Ele agrediu o meu partido e a todos nós. Cometeu erros. Tem provas. Que ele possa se defender, apresentar suas razões, ser julgado e, se condenado, que pague pelo que fez. Eu estou falando, não é de defender Aécio Neves, eu estou falando de defender a Constituição. Eu não estou aqui para tentar salvar, nem fazendo parte de corporação, salvar ninguém. Eu estou tentando salvar a Constituição. E esse nosso país. Se seguir nesse caminho, nós vamos viver o que eu chamaria de uma anarquia institucional. Isso é muito grave. Quem vai pagar caro é o nosso sofrido povo. Eu ouço Vossa Excelência, senador Requião, para poder concluir, pedindo aqui a compreensão do presidente Paulo Paim, mas já estou realmente no final. Senador Jorge Viana, não se trata de fazer a defesa do senador Aécio Neves. As acusações que pesam sobre ele são pesadíssimas. São gravações telefônicas, são comprovações de transporte de recursos financeiros, são muito pesadas. Mas eu não vejo que este caso seja objeto de muita polêmica. Como aqui no Senado, em qualquer lugar onde pessoas como nós funcionam, existem erros e acertos. O tribunal errou. Não existe esse tipo penal, nem na Constituição, nem na legislação, de afastamento de um senador. Esse afastamento não tira a qualidade de senador do Aécio Neves. Então, Minas Gerais ficaria sem representação, porque não deixando de ser senador, não pode ser substituído. O senador Aécio Neves merece, como qualquer brasileiro, o devido processo legal e o direito de defesa. Eu só espero que isso seja rápido, tão rápido quanto tem sido em relação a alguns membros do PT na seletividade das investigações brasileiras. Mas nós tivemos votos corretos. Então, ao invés de uma grande polêmica, se essa questão for trazida ao plenário, eu vou acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Não pode haver condenação antecipada. Tem que haver o direito de defesa, o processo legal, e se houver a condenação,
o resultado dela, que nesse caso necessariamente seria a prisão. Mas o Senado não pode concordar e deve fazê-lo sem muita polêmica, com um atropelo da legislação. Antecipação de condenação, não. Isso não significa, como Vossa Excelência por diversas vezes insistiu em afirmar, uma visão benevolente para com os erros que provavelmente cometeu o senador. Mas vamos acompanhar no plenário, sem barulho e sem muito discurso, o voto do senador Marco Aurélio Mello. Antecipação do ministro Marco Aurélio Mello. Antecipação de condenação, não. Esse vai ser o meu voto no plenário. Muito obrigado, senador Requião. Eu incorporo ao meu discurso. Peço que possa constar nos anais esse artigo do ministro Lewandowski, professor, publicado na Folha de São Paulo de hoje. E encerro fazendo uma breve referência a um sociólogo espanhol, Juan José Lins, sociólogo, que fala de lealdade à Constituição. Ele chamou de lealdade à Constituição, referindo-se à oposição. Eu falei isso aqui na época do impeachment, tentando fazer ver que essa ação injusta de um poder sobre o outro, quando o Congresso resolveu, sem crime de responsabilidade, apiar a presidente Lula, a presidente Dilma do poder, quando agora eu vejo uma verdadeira caçada contra o presidente Lula, forjando-se provas, quando eu vejo lá Vacari sendo inocentado por um tribunal de segunda instância e seguindo preso, quando eu vejo o país de cabeça para baixo, é muito perigoso isso. Eu queria muito que o Supremo Tribunal Federal imediatamente, com os seus componentes, que nós confiamos, pudesse nos ajudar a encontrar um caminho que não afaste o país da Constituição. E o mesmo dos juízes e membros do Ministério Público. Aqui diz, o sociólogo espanhol renomado, ganhou prêmios, é uma referência, inclusive, para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, conhece o nosso país de muito tempo, escreve sobre o Brasil. Ele fala que, ele diz que a estabilidade de um governo, da democracia, depende da lealdade que a oposição tem à Constituição. Vejam só. Eu acho que faltou para os nossos opositores lealdade à Constituição quando fizeram o impeachment. E nós agora não podemos ser desleais, porque somos oposição ao governo Temer. Somos contra os desmandos, estão vendendo o país, destruindo um país. Nesse curto espaço de tempo, tenho procurado denunciar, mas não é disso que nós estamos tratando. Eu acho que mais do que nunca, nós que somos minoria aqui, temos que ser leais à Constituição, sob pena de estarmos sendo desleais com a democracia. Eu vim à tribuna porque eu espero que os anais registrem. Não vim aqui para gritar, para tripudiar com um colega. Não vim aqui para ser juiz de ninguém. Não vim aqui para tentar salvar ninguém. Eu vim aqui para reafirmar o compromisso que foi meu juramento de lealdade à Constituição. Se tem algo que precisa de salvamento, se salva nesse momento no Brasil, é a Constituição e as leis e o Estado democrático de direito. Obrigado, senhor presidente.